O meu bom dia para todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé e obras. O que eu entendo por fé, o que eu entendo por obras? O que você entende por fé, o que você entende por obras? É uma palavra que quem vai escrever do ponto de vista mais teológico é a própria Bíblia, através do apóstolo Tiago e também do apóstolo São Paulo. É um assunto que faz parte da nossa vivência espiritual. A carta que é escrita por Tiago, principalmente no capítulo 2, nos dá algumas instruções em relação à nossa fé, bem como às nossas obras. Tiago, capítulo 2, verso de número 14, diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvar? Ele diz também no verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. O que a gente pode ver dentro do contexto de Tiago, que Tiago escreveu, capítulo 2, que se refere a obras do ponto de vista vivencial, do ponto de vista mais comum ao cristão, que são a prática do dia a dia. Obras que dignifica, obras que santifica, obras que permanecem e que valem como testemunho cristão no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo descreve a fé no capítulo 5 aos Romanos, verso 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que a gente entende por fé? Paulo está falando dentro de um contexto de que a fé salvadora, a fé pela regeneração, a fé pela graça, essa é a fé que Cristo Jesus implantou em nossos corações. Vivemos por elas, somos regidos por ela, de maneira que somos justificados por essa fé. Quando na regeneração, no chamado para a salvação, da vida eterna, nós fomos inseridos na graça salvadora de Cristo Jesus. É pela graça que somos salvos. É pela graça que somos justificados. Somos justificados em Cristo Jesus, nosso Salvador. Tiago escreve no capítulo 2, mais especificamente, para tratar das obras que colaboram para a fé salvadora. O que você vai entender por obras? São todo o trabalho realizado na vida espiritual, no nosso dia a dia. São elas que vai te dar a identidade de que você tem realmente a fé salvadora. É ela que vai nos conduzir ao caminho do céu e aos ensinamentos de Jesus. Sem ela, a pregação exclusivamente, sem o exercício das obras, da caridade, do amor fraternal, ela fica totalmente desprovido de valores espirituais. Nós não podemos exercer a nossa fé quando isolamos a prática das obras. Também não devemos exercer as obras do ponto de vista religioso sem exercermos a nossa fé em Cristo Jesus. De maneira que Tiago diz, no verso 24 do capítulo 2, Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé.
Claro que dentro do contexto de Tiago ele está se referindo a obras de vivência, a caridade, o amor fraterno, de vida participativa, do coletivo, de pessoas que atendem ao necessitado, que atendem ao pobre. Aliás, é disso que ele vem tratando desde o capítulo 1. E isso a gente precisa observar para que a nossa fé não seja vã e para que a nossa pregação não seja anulada. O exercício, a prática de nossa fé nos conduz a vivermos uma vida de santidade com atenção aos demais, aos outros, nos momentos mais difíceis. Por isso que Jesus nos ensina que devemos levar cargas uns dos outros para que sareis. Levar as cargas uns dos outros para que haja unidade no corpo de Cristo. Então, a vida espiritual ela consiste em você exercer a sua fé sendo dirigido também pelo exercício das obras. De maneira que o verso 26 ele encerra o capítulo dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também as obras sem a fé, ou a fé sem as obras, está morta. Precisamos ter cuidado do ponto de vista de nossa pregação, que ela deve condizer com o que realmente eu faço. A verdadeira pregação é aquela que nos dá autoridade, do qual nos dá o reconhecimento que somos realmente filhos de Deus, nascidos de Deus. É quando a gente fala ou prega, ensina aquilo que a gente vive. Então, a preocupação que temos, principalmente na atualidade, é vivermos de maneira que nos dignifique como cristãos, que sejamos reconhecidos como cristãos. Se a gente quer ter vida, se a gente quer ter autoridade na nossa fala, se queremos ser aprovados por Deus, exerça a sua fé, exerça a sua postura cristã de homem caridoso, amoroso, de pessoas que se importam também com as outras pessoas. É a prática da fé, é o exercício das obras, é a vida do dia a dia que o cristão precisa estar inserido. Portanto, se você foi justificado pela fé, segundo Paulo, por causa da graça salvífica, quando ele diz também lá em Efésios capítulo 2, que pela graça é que somos salvos mediante a fé. Então você foi alcançado graciosamente pelo favor imerecido de Deus, que é a graça. Obviamente você vai viver uma vida que vai praticar o amor, as obras, e que você vai ser sempre alguém bondoso, caridoso, fiel aos seus princípios e dando um sabor especial à sua vida espiritual. Não podemos exercer a vida espiritual em Cristo se a nossa fala não condiz com o que vivemos, se a maneira como vivemos não condiz com o que estamos falando. E os apóstolos Paulo e Tiago nos colocam no centro da vontade de Deus. Você foi justificado pela fé, você tem paz com Deus, então você precisa ter paz com todos os homens, exercendo a piedade que é inerente a todo cristão, a todo servo de Deus, a todo aquele que é nascido de Deus e que experimentou a regeneração por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a fim de que o nosso evangelho, o evangelho que pregamos, não seja censurado através de nossa falsa pregação ou daquilo que a gente faz que não condiz com o que diz. Não podemos ser omissos àquilo que a Bíblia manda nos ensinar, nem tampouco esconder ou massagear aquilo que precisa ser corrigido. Então a fé
nos leva a exercer a piedade. A piedade nos leva ao exercício da fé. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar-lhes. Então, nós temos essa palavra aqui para que você possa entender em relação à fé e às obras. Andam juntos, não se separam, de maneira que você só pode mostrar um homem de fé por meio das suas obras. A obra feita pelo cristão, a piedade exercida pelo cristão, a caridade que você exercita no dia a dia, uns para com os outros, não é um fardo que você faz para adquirir o céu, não é barganhar, mas você faz porque você foi moldado pelo amor de Cristo e foi justificado pela fé. E agora você vive para o bem, vive para as coisas de Deus e se exercita na piedade. Isso é a maior prova de que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus em viver a realidade do céu na sua vida desde agora. Porque o céu de Deus é implantado em nossos corações. O reino de Deus chegou a nós por meio do exercício da piedade. A gente não vive simplesmente como que tivéssemos uma propriedade, algo especial para a gente herdar e aguardar apenas o dia da gente recebê-los, para desfrutar. O céu, o reino de Deus, deve ser vivido agora, deve estar dentro de nós, deve ser exercitado como tal, porque a herança do céu é fruto do que levamos aqui. Você não adquire o céu para simplesmente ficar guardado como um depósito e assumir quando tiver um encontro com Cristo, mas ele precisa ser vivido aqui entre nós. E aí é onde está a beleza do Evangelho, a graça do Senhor na vida daqueles que foram chamados para tal. Então, fica esta palavra de motivação, de esclarecimento a respeito da fé e das obras. Quer ter vida? Quer ter paz? Quer viver a vida cristã? Quer receber autoridade como servo de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus? Exercita-te na piedade, exercita-te na graça, e aí você terá aprovação. Por isso que Tiago diz, o homem não é justificado apenas pela fé, mas também pelas obras. A justificação de Paulo está no contexto da vida, da graça, no contexto da regeneração. Mas no contexto de Tiago, as obras funcionam como reconhecimento do mundo que você é filho de Deus. Como você pode ser justificado diante dos homens se você não se exercita na piedade, no amor fraterno, na comunhão uns com os outros e também do ponto de vista da vida de parceria, de ajudar uns aos outros, de abençoar uns aos outros. Esse é um reflexo da sua vida espiritual. Você quer reconhecimento que é mulher de Deus, que é homem de Deus, exercita na piedade. Essa é a justificativa que você precisa adquirir e que o mundo precisa aprová-lo como tal. Esse é o contexto de Tiago. Justificados pela fé, justificados pelas obras. Uma diz respeito o benefício que recebemos de Deus gratuitamente, pela fé, pela regeneração, e também a outra no exercício do dia a dia entre os homens, a maneira como você deve viver para testemunhar que você agora é sal e luz desse mundo. Fé e obras andam juntos, se alinham, comungam, faz parte da vida completa do cristão que quer alcançar autoridade na sua pregação, na sua fala e no seu dia a dia. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oportunidade.